E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Hoje eu vou responder aqui uma pergunta que fizeram um tempo atrás no Instagram, perguntando sobre perrengue. Alguns problemas que a gente já passou a bordo, algumas vezes que a gente passa, tá? Não necessariamente um perrengue, mas são coisas que acontecem, que podem acontecer, e é muito comum isso, só para vocês terem uma ideia. E quando você vem trabalhar a bordo, quando você deixa toda a família, deixa tudo lá, né, em casa, né? Vamos falar assim, você deixa tudo em casa, é, a vida lá continua também, né? Então, assim, se acontece alguma coisa na sua casa, alguma coisa, você não tem o que fazer, a não ser dar uma opinião, às vezes tentar ajudar financeiramente, porque algumas coisas você realmente não vai ter o que fazer, você não vai estar lá para resolver. Se você é a pessoa que sempre vão atrás para resolver tudo, e você não vai estar lá, e aí as pessoas querem falar com você, você vai estar trabalhando, e aí isso é uma coisa que acaba sendo bem complicada e que você não vai estar disponível o tempo todo. É uma coisa que aconteceu quando a gente estava vindo para esse contrato, a gente estava indo para Malta, né? No aeroporto. Minha avó estava hospitalizada e quando eu cheguei no aeroporto, que eu peguei sinal do Wi-Fi, cheguei lá em Malta, né? Eu recebi a mensagem que ela faleceu. Então, é uma coisa assim que, pô, não tem o que fazer. Você entende? Aí, tipo, é respirar fundo e, sabe? Tentar dar apoio pra família Tem, pelo WhatsApp, né? é, Assim, por ligação. então, assim, são algumas coisas que você tem que entender que, assim, é sujeito que aconteça. No meu primeiro contrato também, quando a gente tava. No dia que eu tava indo pro aeroporto pra ir pro Japão, meu tio faleceu também, no mesmo dia. Então, nem consegui me despedir da minha mãe e do meu pai, porque minha mãe, aos prantos lá, precisou sair antes do horário que eu sairia de casa pra, pra ir até a cidade que meu tio morava, né? E foi muito difícil essa despedida, porque não deu pra. Foram muitas dores ali, né? Mas não tinha o que fazer, né? Eu tive que ir, nem consegui me despedir direito também. E assim, claro, tem situações que, se são realmente necessárias, você pode pedir pra sair, né? Você é livre pra conversar com o RH, pedir, olha, eu preciso ir embora. A gente chama de sign-off, pedir um sign-off, né? Você só tem que justificar o motivo e você pode ir embora, você pode voltar pra casa. Mas tem situações que muda, né? Você voltar. Tem coisas que não adiantam, né? Que nem teve uma tripulante que o filho dela teve um acidente, um menininho, né? Uma criança, caiu de bicicleta, mas não lembro se ralou, se machucou. Machucou a cabeça. Machucou a cabeça, verdade, ficou hospitalizado. Ela, desesperada, imagina uma mãe, e ela tava no Japão também, tava no navio do Japão com a gente, um menino aqui no Brasil. Imagina se ela ia conseguir ficar a bordo. Não ia, né? Foi embora. E agora a gente acabou encontrando ela de novo, né? Eu nem sei se ela sabe disso que eu sei, mas eu lembro dela. E ela tá nesse navio com a gente aqui de novo, o menininho tá tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus. Então, assim, nesse dia ela precisou pedir sign-off, rompeu aí o contrato, mas conseguiu voltar. Então, assim, né? Uma curiosidade, tá? Quando você pede sign-off, normalmente você paga a sua passagem de volta. Ah, é verdade, é bom Então é você uma ter coisa isso em mente você também saber disso, tá bom? Agora, só pra gente mudar um pouquinho o clima da coisa aqui, um outro perrengue que a gente passou. Um perrengue interessante nesse caso. Foi no nosso primeiro contrato, que era tudo muito novo. O primeiro contrato que a gente foi direto pro Japão. E assim, E a gente não fala japonês, fala japonês. Eu não falo japonês. No alemão sayonara, porque quando eu vi as músicas do El-chan lá. Mas. Agora a gente já sabe um pouco mais, que agora a gente aprendeu. desenrola, agora já A gente desenrola. aprendeu um pouquinho. Isso é uma coisa boa da vida a bordo, você vai aprendendo. Você vai aprender. Por queira ou não. Mas você tá num lugar onde você não entende nada. Você olha uma placa e é um monte de rabisco assim, os pauzinhos. Desenho. Desenho. Olha aquele desenho, que bonitinho, com uma seta. E quer dizer algo, gente, eu fico chocada com isso. Tá escrito uma coisa ali naquele desenho. E assim, sem internet, que a gente não tinha, não sabia ainda toda aquela questão de você arrumar um chip internacional e blá blá, não tinha internet para usar um Google Tradutor e ficava caçando uns Wi-Fi gratuito pela cidade para ver se conectava, entrava nas lojas procurando Wi-Fi. Esse era um perrengue. E para pedir o Wi-Fi, ainda bem que o Wi-Fi é uma palavra meio que universal, porque o resto não tem como você falar, por favor, me passa a senha do Wi-Fi. O japonês olha para você e fala Wi-Fi, ele entende o Wi-Fi. Aí se ele fala a senha do Wi-Fi para você em japonês... Mas uma coisa interessante que acontecia muito a bordo é que os hóspedes, né, eles vinham conversar com a gente, porque eles viam a gente falando uma palavrinha ou outra, eles falavam, esse aí manja, esse aí sabe o que tá falando. Aí eles vinham conversar com a gente e vinham falando, toco, e a gente, arigato. A gente aprendeu sumimasen. Sumimasen, que era desculpa, arigato, que é obrigado. E a gente rezava porque aquela pessoa não tá xingando a gente, que a gente tava agradecendo com um sorrisão no rosto. Mas assim, uma coisa muito engraçada, apesar disso, engraçado assim, muito interessante do ser humano é que
o corpo fala, né? A linguagem corporal, e você tendo uma palavra ou outra pra se basear ali, pra partir para ter um ponto de partida, um contexto, você meio que entendia, era engraçado, sem entender uma palavra que a pessoa tava falando, mas tendo pistas, a gente entendia o que ela tava falando. Era engraçado demais. Lembra uma vez? Vou contar uma história. Uma vez a gente tava ali na nossa área de trabalho, que a gente dança com os hóspedes, né? Veio um japonês conversar comigo. A gente tava quase na hora de ir embora, já nosso chefe já tinha liberado a gente. E aí veio um japonês falar com a gente. Veio falar comigo, primeiramente, daí o Douglas se aproximou depois. E ele foi. E falando, e eu não sei o quê. Aí, e eu não tava entendendo nada. De repente, quando o Douglas chegou, juntamente com isso, ele falou a palavra kimono. Kimono. E continuou. E eu, kimono. E não sei o quê. E eu aqui. Aí eu falei, eu acho que eu vou ganhar um kimono. Eu falei pra ela. O Douglas falou também. Eu falei, não. Ela assim, ó, ela não entendeu nada. Eu falei assim, eu acho que ela vai... Porque era um casal. Mas a esposa não estava ali. Ele foi buscar porque com a ela esposa na foi cabine. buscar. Isso, Ele ficou. A esposa chamou ela, ó, como ela não lembra. A esposa chamou ela, falou de dar alguma coisa pra ela. Tudo em japonês, aí gente, juro por Deus. Não teve o- uma palavra em inglês, não teve uma palavra em português de jeito nenhum. Tudo em japonês. Mas essa palavra kimono, né? E a linguagem corporal, né? Ele fazendo assim, ele E se ele falava mexia. assim, porque ele viu que a gente fazia. tava saindo, a gente tinha dado o nosso horário, ele falou, espera, em japonês. ele ficava assim, né? Mate, Isso, mate. dá pra entender, tipo, né? Isso aqui é fica aí. inferno. Aí. Aqui. Aí eu falei pra ela, assim, eu acho que ela foi buscar um kimono pra te dar. Ela não falou isso. Mas não falei, realmente, eu não sei o que ela falou, mas eu tô achando que se fosse um jogo de imagem e ação, eu ia escutar Eu isso. ia ganhar. Dali a pouco chega a senhora japonesa com uma sacolinha. E aí ela tirou um kimono, gente. Ganhei um kimono, vocês acreditam? Do hóspede. Ai, eles são uma graça, meu Deus, que saudades do Japão. Eles são maravilhosos, é muito bom. Uma outra situação que teve que eu tava ajudando na distribuição de jogos, e aí ela tava do lado da quadra. E aí veio, no primeiro dia, assim, é muito comum, você vai pro cruzeiro, você anda, né? Você quer desbravar, você quer andar. E aí um japonês veio perguntar pra mim, ele perguntou pra mim, Neto. Eu falava, Neto. Tentando achar. Cocô, que cocô quer dizer aqui, né? Em japonês. Cocô, ele fazia cocô, Neto. Aí eu fiquei assim, Neto, olhando pra ele. E como é que eu vou falar o que é neto em japonês? Que ele também não falava inglês. Quando ele fez assim, neto, e apontou pra quadra, eu lembrei que no japonês, normalmente eles pegam o inglês, eles sempre põem uma vogal no final. Então eles não terminam com palavra com consoante muda. Não tem. Então, net, que seria rede, ele tava perguntando da rede de tênis. Ele falou, neto, e fazia. Rede. Aí eu falei, net, sim. Como é que eu vou? Agora eu vou explicar. Eu falei assim, tem, mas não há. sim, cocô. Oh, arigato. Daí ele. E é isso, sabe? Saudade. Tipo, você fica assim, né? Vai, vou pescar alguma coisa que você tá me falando. Mas, gente. Aí é um perrengue, mas que no fim acaba sendo uma situação bacana, assim, né? Nesse caso, porque não era uma briga, não era nada assim, né? Então, assim, é um perrengue bacana. São coisas que a vida a bordo vai trazer pra você, assim, que você vai levar pro resto da vida. Vale muito a pena. É cansativo, mas vai sempre valer muito a pena. É recompensador, vale a pena mesmo. Pessoal, é isso então. No vídeo de hoje a gente quis trazer essa história aí pra vocês. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscreve no canal e pergunta aí alguma coisa nos comentários que seja uma curiosidade sua, tanto como na vida de tripulante ou como na vida de passageiro. A gente também já fez muitos cruzeiros como passageiro. Enfim, qualquer dúvida aí que você tiver em relação a cruzeiros, pergunta aí pra gente que a gente vai gravar um vídeo pra você respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!